40% dos cargos gerenciais no mercado de trabalho já são ocupados por mulheres, mas apenas 10% se tornam diretoras de grandes empresas. Por que isso ainda acontece? É o que vamos conversar hoje no programa Em Discussão. Eu recebo Clarissa Hofflin, que é especialista em Direito Penal, Liana Cunha Crespo, membro do Compliance Human Committee, e também Flávia Soubi, que é fundadora do Human to Be. Sejam todas bem-vindas. Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, por que isso ainda acontece? Por que a gente tem, então, 40% de mulheres ali numa gerência, mas para a diretoria ainda é um número tão pequeno? Talvez eu acho que as carreiras, elas foram pensadas até hoje com um mindset masculino, elas não foram pensadas para a mulher. Ou seja, para quando a mulher é engravida, se ela conseguir continuar, eu brinco que às vezes a mulher ela sai quando a festa está começando a ficar boa, ou seja, quando ela está naquela idade que ela começa a estar num posto alto dentro da empresa, é o momento em que ela engravida e que aí ela acaba saindo e quando ela volta, dificilmente ela consegue atingir cargos maiores. A empresa não está preparada, talvez, para a mulher conseguir ser mãe e ser profissional. Então, talvez seja isso. Acho que você pode responder melhor do que eu, que está passando por isso. Bom, além de participar do Compliance Women Committee, eu também tenho a função de diretora em uma empresa. Eu sou diretora de Compliance para a América Latina na Thermo Fisher Scientific. E eu acredito muito nisso que a Clarissa disse, de que a mulher, às vezes, sai no bom da festa, porque você leva um tempo para conseguir chegar num cargo de gerência, mas quando você chega nesse momento, é muito comum que a mulher esteja vivendo também um momento de decidir ser mãe, um casamento. E não é simples você gerenciar a carreira, o casamento, os filhos. Por exemplo, no meu papel, eu preciso fazer muitas viagens. Isso quer dizer que eu deixo as minhas 2 filhas em casa. Eu tenho uma de 10 anos e uma que fez 2 meses ontem. Nossa. Então, é uma mudança na vida, mas ao mesmo tempo é uma escolha, né? É uma necessidade de você dizer, olha, eu quero passar por isso, eu quero desempenhar todos esses papéis e eu particularmente escolhi a área de compliance por acreditar que é a área de compliance que me ajuda a construir um mundo melhor, inclusive para as minhas filhas. Né? Eu acho que é uma questão de dedicação, de escolha, mas não é simples. Exatamente. E eu acho que além disso, dentro das empresas, e daí eu falo de homens e mulheres, existe um trabalho que tem que ser feito com viés inconsciente, que nada mais é do que pensamentos e comportamentos inconscientes que a gente tem, preconceituosos, por cultura machista que vem impregnado nas pessoas, nos homens e nas mulheres. Então, acho que não é nem só uma responsabilidade, as empresas são machistas ou os homens não deixam as mulheres crescerem. Muitas mulheres também têm pensamentos e ações desse preconceito. Se eu for mãe, eu não vou conseguir subir na carreira, então logo ela já desacelera, porque ela já sabe que pode ter problema. Então, eu acho que tem uma questão para ser trabalhada em ambos os sexos. Eu acho que ninguém é sozinho responsável, talvez, por esse número que você falou de crescimento das mulheres nas empresas. E, ao mesmo tempo, só para complementar, no Compliance Women Committee, só para te contar um pouquinho desse grupo... Até eu queria que você explicasse o que é o Compliance para quem está em casa, está ouvindo essa palavra pela primeira vez. Perfeito, obrigada. Bom, Compliance, de uma maneira geral, eu vou fazer uma análise geral do termo, e aí depois eu peço para a Clarissa fazer um viés mais relacionado ao papel da mulher, Então. mas o Compliance é uma área que ganhou esse nome em razão do cumprimento, né? Ele vem do inglês, do verbo comply, que é cumprir. Certo. Cumprir com o quê? Com normas, com procedimentos, com políticas. Então, dentro de uma empresa, compliance é a área que ajuda a garantir que você vá cumprir com os processos, com normas e evitar que a empresa fique em risco. A gente diz que a área de compliance é responsável pela prevenção de risco. Então, eu atuo, por exemplo, com treinamentos, com mapeamentos de risco, com orientação para os funcionários, sempre deixando claro que o papel da empresa é fazer o negócio de maneira ética e correta e não infringindo leis, não entrando, por exemplo, a nossa lei aqui no Brasil, que veio em 2013, ela veio em relação a questões de corrupção. Ela fala que você precisa ter um departamento de ética e integridade que garanta
que a empresa não vá cometer nenhum tipo de infração. Então, tem um viés muito relacionado à questão anticorrupção, a não cumprimento de nenhum tipo de ilegalidade. Aí, Clarice, se você quiser comentar. Eu acho que se o compliance é justamente o setor dentro da empresa para evitar corrupção, para evitar riscos no geral, ele também pode ser o setor responsável por evitar assédio sexual, por valorizar a mulher no ambiente interno. Então, por exemplo, a minha experiência, eu sou advogada, atuo no âmbito criminal, e depois de atuar muito para empresas defendendo funcionários que respondiam por assédio sexual ou assédio moral e etc., elas começaram a entender a importância de pensar no preventivo. Ou seja, vamos criar normas dentro da empresa para evitar que isso aconteça. E aí entra o papel do compliance. Então, eu crio as políticas internas para evitar o assédio sexual e a Flávia, que é minha parceira e faz o processo de coaching, ela faz todo o treinamento para as pessoas na empresa entenderem como se comportar para evitar, enfim, que isso chegue no inquérito policial ou que vire uma ação trabalhista. E também para que as mulheres se sintam valorizadas, não sofram mais essas microagressões diárias que elas sofrem fora da empresa e dentro da empresa e consigam, então, galgar cargos maiores. Porque eu acho que, voltando para a questão anterior, né, por que as mulheres, quais são as questões que fazem com que as mulheres não cresçam? Eu acho que com a criação e o desenvolvimento do compliance sério dentro da empresa, faz com que exista um respeito por conta das normas e condutas de cada empresa, definida para cada empresa, e isso acaba tendo um papel muito mais acolhedor para a diversidade. A partir do momento que você se trabalha com o que é respeito para mim, para o outro, e você dá margem para que exista uma diversidade maior. Né? E isso pode, a gente sabe que hoje, por exemplo, isso como exemplo, a sensibilidade da mulher, por exemplo, para gerir uma equipe, ela faz com que muitas vezes, se ela tem essa oportunidade de ser uma líder dentro de uma equipe, por conta da sensibilidade dela, ela gera uma conexão entre as pessoas muito maior, que são pessoas diferentes, mas ela, com a sensibilidade dela, ela consegue conectar todo mundo, consegue resolver problemas com muito mais criatividade. Então, tem muitos ganhos para a empresa e o compliance, acho que ajuda para que isso aconteça dentro da empresa e realmente todas as mulheres possam crescer e atingir o que desejam, né? Acho que a área de compliance, a área de RH, elas entendendo toda a importância de tudo isso e implementando, é responsável na empresa por mudar a cultura. E isso, era por isso que eu queria comentar do grupo, do Compliance Women Committee. Então, nós somos hoje em mais de 300 mulheres, estamos aí em torno de 330 mulheres, não só no Brasil, mas também em outros países da América Latina, também na Europa, tem uma moça lá de Portugal. E esse grupo, ele foi criado aqui no Brasil, no Sul, em 2017, pela Anne Prudêncio e pela Juliana Oliveira. E elas iniciaram o grupo exatamente para garantir que nós conseguíssemos, mulheres de compliance, nos ajudar. Então, trocando ideias, conversando, vendo o que a gente pode fazer melhor, vendo se tem uma vaga em determinada empresa, se a gente consegue compartilhar. Então, esse grupo começou e eu entrei já faz um ano e pouquinho, e eu sou parte do grupo de Strategies. E eu queria compartilhar com vocês que, às vezes, no nosso grupo, nós ainda vemos relatos de colegas dizendo, em vários lugares do Brasil e fora também, dizendo, eu perdi uma vaga porque eu sou mulher. Chegou em determinado momento da conversa, e a hora que entenderam que eu não sou casada ainda, a hora que entenderam que eu sou recém-casada, claramente pensaram que eu teria filhos e por isso eu não pude seguir para a vaga. Já vi relatos de mulheres dizendo, olha, o gerente responsável pela contratação disse, você é a pessoa que eu quero. Mas a hora que ele perguntou com quem que eu morava e eu disse que eu morava com meu filho de 2 anos, eu depois, no dia seguinte, descobri que a vaga já havia sido preenchida. E por quê? Pela preocupação, porque uma mulher sozinha, como que ela cuida do filho? Essa mulher vai faltar muito, ela não vai estar presente. Então, esse preconceito acontece. E é aquilo que você estava dizendo do viés. É velado, exatamente, e que às vezes a própria mulher faz consigo mesma. E é um contrassenso num mundo em que a gente já descobriu que a diversidade é exatamente, é necessária. Inclusive, ela traz resultado econômico para a empresa, porque a gente não vende, o produto não é vendido para um consumidor branco, homem daquela faixa etária. Ele é vendido para mulheres também, ele é vendido para gays, ele é vendido para negras. Então, a diversidade é importantíssima. Então, é um contrassenso a gente saber
que a diversidade traz resultado econômico, ao mesmo tempo a empresa não fazer nada para que as mulheres consigam, ou o público diverso no geral, porque consiga atingir cargos maiores. Já foi, acho que, compreendido pela maioria das empresas a importância da diversidade. Eu acho que isso hoje fica até chato você falar que você não entende isso, não entende a importância disso. Então, isso já é um salto, isso já é um salto, já é um progresso. Antigamente, talvez, nem se valorizava essa diversidade por conta de tudo que a gente está falando aqui. Hoje, eu acho que as pessoas já têm a consciência. Só que para toda transformação, ótimo, o primeiro passo é a consciência, mas precisa agora o que fazer com isso? Né? Acho que o que falta ainda dentro das empresas, eu acho que a área de compliance, e principalmente a nossa parceria de Compliance Woman, é você fazer com que as pessoas, de fato, internalizem essa diversidade. Implementar as regras e fazer com que elas vivenciam e mudem essa cultura internamente. E quais são as principais regras que um compliance tem e também como fazer com que toda a empresa entenda e receba aquelas informações e que esse preconceito diminua, né? É treinamento, muito treinamento mesmo. E a gente fala que no nosso programa a gente fala de 3 pilares para serem trabalhados para a empresa como um todo, né? Então, primeiro, um pouco do que a gente já falou, desse viés inconsciente, mas a gente precisa entender, conhecer o viés inconsciente. Então, a gente faz todo um trabalho de reflexão e conhecimento dos quais são os preconceitos, quais são os padrões que realmente as pessoas, inconscientemente, elas repetem, né? E que possam atrapalhar. Então, a gente tem todo um trabalho, um programa para o viés inconsciente. O segundo pilar que a gente trabalha é muito a comunicação assertiva, né? A gente fala, para falar de comunicação assertiva, eu gosto de falar do que não seria assertivo e que às vezes acaba acontecendo muito dentro das empresas. Então, você falar de comunicação assertiva é você não ser passivo. Muitas vezes uma mulher, talvez por uma baixa autoconfiança, por algum viés inconsciente que ela também tenha, ela se coloca no papel da passividade. Isso não seria assertivo, então a gente trabalha muito essa questão. Ou agressivo, consigo me colocar, falo, muitas vezes é onde pode até surgir um assédio moral, mas eu sou agressiva com o interlocutor, né? E aí isso acaba tendo um problema. E manipulador, conseguir as coisas do jeito que eu quero, de uma forma muito velada. Então a gente trabalha muito a comunicação assertiva para ninguém da empresa transitar por esses 3 papéis. E que seja assertiva mesmo. Eu posso falar sim, o que eu penso, o meu sentimento, a minha ideia, sem agredir o outro e sem manipular. Então esse seria o segundo pilar. E o terceiro pilar que a gente trabalha é a empatia. Acho que muito se fala hoje de empatia e eu até gosto de falar porque a gente tem uma frase que desde pequena a gente escuta: faça com os outros o que você gostaria que fizesse com você. Eu falo assim, não, a empatia é faça com o outro o que o outro precisa que seja feito. Exato. Muitas vezes a gente erra, principalmente quando a gente fala de sexo, somos pessoas diferentes, homens e mulheres. Muitas vezes a gente fala, eu vou fazer com ele o que eu gostaria que fizesse comigo. Mas nem sempre para ele é o que precisa. Então a gente faz um trabalho para desenvolver o máximo que a gente consegue a empatia das pessoas. É literalmente as pessoas conseguirem se colocar no lugar do outro, porque isso vai ter muito mais respeito, as regras vão ser muito mais cumpridas. Então acho que é uma forma de se trabalhar dentro das empresas. Eu acho que quando você fala, eu particularmente trago muito comigo, até para explicar um pouco de compliance, sempre que eu trabalho com a empresa, vou fazer algum treinamento, ou até onde eu leciono, eu comento sempre a questão de você fazer com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você, mas no sentido de garantir a ética, de garantir o cuidado, o respeito, né? De garantir que você, por exemplo, quando você pensa numa empresa, que você vai atingir o seu objetivo, que você vai atingir números, vai atingir resultado, mas da maneira correta, ética e justa, né? Sem precisar lesar ninguém. E aí, só para complementar, eu acho que um ponto muito importante da cultura de compliance, além do treinamento, além da orientação, dos processos, que fazem com que as pessoas aprendam como seguir, também é importante dar a elas a oportunidade de se manifestarem. Então, eu penso que o canal de denúncia ou um canal de helpline, ele é muito importante em toda a empresa.
E seja o programa de compliance grande ou pequeno, seja específico para uma área ou não, é muito importante que você tenha um canal de denúncia anônimo. Sim. E algumas empresas pequenas... que funcione, né? Que funcionem, exatamente. Traga o resultado depois. E algumas que a conduta seja apurada e depois identificada e de fato tenha algum resultado corrigido. E não precisa de um grande investimento para implementar um programa de helpline. Exato. É claro que se você puder colocar uma ferramenta eletrônica, que alguém entre em contato por um 0800, depois tabula dados, perfeito, mas eu já vi dar certo você ter uma caixa que fica num canto onde a câmera não pega, então você não enxerga de fato quem foi, para você poder garantir o anonimato e que as pessoas possam ali expor o que elas sentem e, como a Clarissa falou, não adianta nada receber uma denúncia e não apurar, não atuar para corrigir, né? Então a área de compliance, ela também dá essa segurança para as pessoas, de que ela vai fazer alguma coisa para ajudar para a atmosfera, para o dia dela estar ali melhor. Acho que tem que começar com o topo, né? Exato. Com certeza. As pessoas que dirigem mesmo a organização têm que acreditar e fazer isso acontecer. O exemplo vem de cima, para que as coisas possam fluir, né? E daí a questão até da denúncia, né? Tendo um canal como esse, preserva a pessoa, né? E existem muitos casos de assédio sexual, assédio moral. Dentro do compliance, traz também algumas direções para atuação contra esse tipo de problema e até o que é e o que não é, porque hoje em dia, às vezes, um sorriso ou um elogio pode ser considerado, ou a pessoa pode entender como um assédio sexual. O que é? Eu queria que vocês até deixassem isso claro pra gente. Normalmente, quando a gente cria as regras, a gente dá as diretrizes, né? Ou seja, por exemplo, o assédio sexual, pela lei, eu sou advogada, atuo na área criminal, pela lei, o assédio sexual, para ele se configurar crime, tem que vir de uma pessoa superior dentro da empresa. Mas, na prática, dentro da empresa, um colega pode estar te assediando e aquilo não configura crime, mas aquilo também não é legal dentro da empresa. Então, na empresa, a gente pode criar regras específicas de como o colega pode tratar a mulher e etc. A gente sabe que está tendo muito exagero também, né? Acho que, na verdade, nem para um lado nem para o outro... Me dá um exemplo do que poderia ser considerado, então, por exemplo, uma cantada, uma investida ali de alguém e até o assédio, então, sexual, mas, né, já ali na lei. Preciso pensar no exemplo. Não, quando você está numa situação, por exemplo, concorrendo por uma vaga e que o gestor responsável por essa vaga diz, olha, você está concorrendo com fulano, que é um homem, você é uma mulher, e você tem muitos atributos que me interessam mais do que os atributos dele. Então, se você estiver disponível para um jantar, a gente pode conversar. Isso é uma investida, infelizmente, que acontece e que claramente aí está dizendo que está buscando algum interesse sexual, né? Agora, a gente conversou também em alguns momentos que isso hoje em dia não acontece exclusivamente do homem para com a mulher. Então, não é só o homem que assedia a mulher. Em menor proporção, acontece de que sim, de que a mulher assedia o homem. Agora, eu acho importante isso que a Clarissa comentou, de que embora a lei mencione a questão hierárquica, no dia a dia e na situação de trabalho, cabe, e aí sim, ao RH ou a área de compliance, cada empresa gerencia isso de uma forma, tem uma governança que estabelece se esse tema vai ficar exatamente na área de compliance ou na área de RH. Mas cabe ali conversar, porque vale dizer que o que incomoda o funcionário é o limite. Então, muitas vezes, você pode fazer um treinamento dizendo, olha, até onde pode ir? Até onde é uma convivência saudável? Porque... Tendo regras claras, né? Todo mundo sabe onde está pisando, mundo o que fazer, o que não fazer. Exatamente. Todo mundo ter acesso às regras fica muito mais fácil, né? Bom, esse assunto a gente vai aprofundar um pouquinho no próximo bloco, porque tem mais coisa para falar aí. Bom, a gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Em Discussão. O assunto de hoje, a mulher no mundo corporativo.
Bom, a gente falava aqui no finalzinho do bloco anterior essa questão do assédio sexual. Mas tem aquela coisa da cantada mesmo, da investida, que pode até acabar num casamento, uma coisa realmente emocional, de sentimento. Aí não fica uma coisa também mecânica dentro de um ambiente de trabalho? Será que a mulher empoderada, ela consegue saber se isso é uma cantada ou se isso realmente é um assédio sexual? Eu acho que se a mulher ela tem um trabalho de desenvolvimento de autoestima, né? E dentro da autoestima a gente tem alguns pilares, a autoaceitação, a autoconfiança, a competência social. Se ela tem essa habilidade, né? Se ela desenvolve isso nela, eu acho que ela consegue, primeiro, não levar tudo para o pessoal, porque eu acho que uma coisa do assédio, talvez esse, que não é assédio, talvez algum comportamento que não é considerado assédio dentro do compliance, às vezes é só uma pessoa que está levando tudo muito para o pessoal e às vezes ela acaba se ofendendo, achando que foi alguma coisa desrespeitosa e de repente não foi algo que ultrapassou nenhum limite, né? Então, acho que quanto mais você se trabalhar na sua autoestima, dentro desses pilares, acreditar que você é boa, acreditar na sua competência, que isso é uma questão de autoconfiança, ter boa autoaceitação, gostar de si, se valorizar, impor limite. Uma pessoa que tem uma boa autoaceitação, ela sabe impor limite, né? Ela sabe, ela faz com que as pessoas não ultrapassem muitas vezes o limite dela. Se ela tiver uma competência social, ou seja, a capacidade de transitar com as pessoas de uma forma assertiva. Então, acho que quanto mais você tiver esse empoderamento, eu diria que assim, quanto mais você tiver com a sua autoestima boa, elevada, mais eu acho que você evita essas confusões. Isso não garante que uma pessoa com uma boa autoestima não vai sofrer um assédio, mas não fica a confusão. Se de fato ela sofrer alguma coisa nesse sentido, talvez seja assédio mesmo, porque ela tem essa consciência, ela tem esse empoderamento. E ela tem até a força, então, para fazer uma denúncia, para se impor também ali a linha é tênue mesmo, né? né? Por isso que eu acho que as regras claras é o principal. Se todo mundo souber o que pode e o que não pode dentro daquela empresa, e se a outra pessoa estiver aceitando, acho que é aí o termômetro. E ao mesmo tempo, esse é um tema tão delicado que você colocar uma série de regras também fica um pouco difícil de tratar, porque eu já ouvi, por exemplo, do outro lado, homens dizendo, mas agora eu não sei se eu posso dizer bom dia. E na verdade, quando eu ouço alguma coisa assim, eu brinco e eu respondo, olha, bom dia você pode, mas se for de uma forma que a sua esposa não poderia te ver dizendo bom dia, aí você não pode. Então é uma maneira, sua esposa, sua namorada, enfim, né? Para que a pessoa aprenda a se colocar no lugar do outro, e por isso que a gente gosta muito da fala do se me incomodar. Se incomoda o outro, então, embora a mulher consiga se impor, sim, infelizmente há alguns casos em que o homem ainda tenta se valer da força, se valer de, é claro que você quer. A gente tem a questão do vestuário mesmo, né? Então, assim como, infelizmente, às vezes a gente vê, puxa, a mulher foi estuprada porque a roupa que ela estava, ela pediu. Coloca a culpa ainda na mulher, né? Ela pediu. Na vítima. Infelizmente, no mundo corporativo, se você não tomar cuidado, se você não der uma orientação, você tem ali uma roda de homens que está falando das mulheres. Então, eu acho que esses são cuidados simples, que sim você pode dizer, olha, nós não queremos esse tipo de comportamento na empresa, né? E, por outro lado, tem que tomar cuidado, que, por exemplo, época de Copa do Mundo, eu já vi amigas minhas com comentários no jogo de futebol ali assistindo, que se fosse no ambiente de trabalho e fossem os homens fazendo comentários, elas se sentiriam incomodadas. Então, é aquilo que a gente falou também da cautela e do cuidado de como que a mulher trata isso. Dependendo de como ela faz, está correto, mas se o homem fizesse da mesma forma, não estaria. Então, a gente também tem que tomar um cuidado para também não se colocar sempre em posição de vítima. Né? E eu acho que esse trabalho de compliance dentro da empresa, inclusive, eu acho que traz conhecimento para a mulher, muitas vezes entender um pouco até da sua vida pessoal.
entender o que é um relacionamento abusivo, que muitas mulheres sofrem relacionamentos abusivos dentro de casa às vezes têm a passividade, não entram, não denunciam, acham que todo relacionamento é assim. Então, acho que a empresa, inclusive, ajuda, tendo esse desenvolvimento de compliance, com que ela questione como é o relacionamento dela fora da empresa, mas que também vai fazer toda a diferença para o trabalho e produtividade dela, se ela tem um relacionamento abusivo. Até a Clarissa tem muita exemplo mulher começando a se preocupar. Bacana. Aliás, muita mulher, desculpa. Tem muita empresa começando a se preocupar com isso. O que a mulher sofre dentro da casa dela também é problema da empresa. Porque se ela é vítima de violência doméstica, e a gente sabe que o número é altíssimo no Brasil, basicamente ela não vai produzir o que ela poderia produzir. Então, tem muita empresa metendo a colher, né? Tem uma grande empresa aí do setor de eletrodoméstico, por exemplo, que ela fez uma campanha, aqui a gente mete sim a colher no relacionamento, e começou a vender colher pelo preço de R$ 1,80, que é justamente o 180, que é o Disque Denúncia para Violência Doméstica. E aí ela criou também um canal de denúncia onde, quem sabe, por exemplo, eu sei que a minha colega está sofrendo violência doméstica, eu ligo nesse canal de denúncia e aí a própria empresa presta um apoio jurídico e psicológico para essa mulher. Então, assim, é muito bacana que as empresas estejam começando a perceber o papel delas na sociedade, que é também se preocupar com o que acontece com os funcionários dela. Sim, porque também está ligado com o rendimento, né? Lógico, totalmente. A produtividade dessa mulher. Eu queria falar agora um pouquinho do assédio moral, que já é diferente, mas tão devastador quanto, né? Então, até que ponto é uma brincadeira e depois ou já é um assédio moral? Porque tem gente tem chefia que brincando, mas eu tô brincando, acaba trazendo um transtorno horroroso para a pessoa, né? De baixa autoestima, atrapalha o rendimento. Então, eu acho que tem que tomar cuidado, porque assim, todo gestor, ele tem que poder fazer o que a gente chama de feedback, né? Eu estou usando aqui o termo em inglês, mas assim, ele tem que poder dar um retorno ao seu funcionário sobre a sua performance. Ele tem que poder fazer isso, porque se ele não puder, ele não vai assumir o papel dele como gestor. O detalhe é a forma, né? Certo. Então, ele não vai fazer isso em público, ele não vai dizer, fulano, você aí, hein, olha, você vai levar a gente pro buraco. Ele não vai fazer esse tipo de coisa. Mas ele pode e deve chamar esse funcionário para a sala, para o momento adequado, e falar, olha, as suas práticas neste formato estão nos atrapalhando. Aí eu gosto de dizer, de não fazer com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Sim. E um ponto importante é não atacar a pessoa, atacar os fatos. Então, se você consegue até orientar a sua equipe de liderança, de quando for falar com funcionários, que ela se lembre, olha, você precisa atuar pensando na performance, no fato, o que a pessoa pode fazer melhor, sem colocar defeitos. Porque às vezes as pessoas pegam uma antipatia e começam a tratar a pessoa como um problema, e sem ver a possibilidade de melhoria, né? E aí você vai para o assédio moral de diversas formas. Eu acho que a agressividade é um termômetro, né? É por isso que a gente estava falando de comunicação assertiva. Quando muitas vezes o diretor ou o gerente na sua equipe se sente no direito de ser agressivo por ele ter uma autoridade, por ele ter um cargo maior. E eu acho que esse é um cuidado que tem que ser muito colocado, não é porque ele tem isso, pode ser considerado assédio moral, não é porque ele tem um cargo superior que ele pode agredir, né? Então, acho que muito bem colocado pela Liana, a forma que você vai falar, porque você tem que, de fato, às vezes apontar alguma fraqueza, algum impacto negativo que alguma ação daquela pessoa teve, mas não de forma agressiva, né? Eu acho que a agressividade é um ponto que eu acho que esse é um termômetro que tem que ser muito trabalhado entre homens e mulheres, porque muitos homens, às vezes, eles estão acostumados com eles, entre homens, ter uma certa agressividade e que tá tudo bem. Mas será que tá tudo bem mesmo? Ou se eles levam isso mais porque eles são homens e vão... Mas será que o outro que foi agredido no momento não se sentiu dessa forma? Então, acho que eles têm esse costume e acabam levando isso para a mulher e também não questionando se para aquele homem tudo bem, a forma que for colocada, né? E tem um detalhe que o mundo de hoje é um mundo digital. Então, você tem lá os grupos de WhatsApp dentro da empresa, e muitas empresas dizem, olha, eu não considero o WhatsApp como uma ferramenta oficial. Então, o trabalho de compliance, muitas vezes, junto com a área de comunicação, é até para esclarecer, olha, aqui a gente utiliza ou não utiliza, mas o fato é
é uma ferramenta de comunicação e muitas vezes hoje o gestor expõe ali o funcionário dele. Ao mesmo tempo que ele enaltece alguém que teve um bom resultado, ele vira e fala, ô fulano, como é que você fez isso? Você não poderia ter feito. Se pode ser utilizado como prova num processo judicial, não faz sentido a empresa não considerar esse Por meio. isso que eu particularmente sou adepta em dizer, sim, a ferramenta existe, vamos dizer para que ela pode ser utilizada e vamos educar as pessoas. Porque fingir que não existe não dá, né? Exatamente. E é uma ferramenta. E que depois vai ser usada Vai num ser processo usada, trabalhista, exatamente. num processo criminal. Então, e até por isso, muitas vezes até nesse grupo do Compliance Women Committee, nós trocamos ideias, de repente uma iniciativa que eu fiz na empresa aqui, a outra pessoa pode customizar para a região e fazer na outra. Claro, nunca expomos as questões das empresas ou questões confidenciais, de sigilo, nada disso, mas a utilização de ferramentas, a utilização de comunicação, como que você faz para melhorar, né? Porque a área de compliance, sim, ela é pautada em procedimentos. Tem gente que diz que a área de compliance muitas vezes é pautada em burocracia. Às vezes ela é porque ela precisa documentar as coisas. Ela precisa deixar claro o que foi feito e como. Mas, por outro lado, a área de compliance tem uma dedicação muito grande e muitos profissionais de grandes empresas se dedicam a ver cada vez como que eu faço o meu programa de compliance mais efetivo? Como é que eu torno isso plausível? Então, por isso que você faz um treinamento, você chama as pessoas, você conversa, você troca ideia, faz um bate-papo como esse, para mostrar o que funciona, o que não funciona, para que você não tenha as pessoas só como números. É claro que em alguns momentos você precisa, por exemplo, fazer um treinamento online que trate de questões de corrupção, que trate de questões do código de conduta. A gente tem a nossa lei aqui no Brasil, mas empresas multinacionais muitas vezes se baseiam na FCPA, que é a lei americana anticorrupção, e o UK Bribery Act, que é a lei britânica, e muitas vezes você precisa falar desse aspecto mais teórico. Certo. Mas, por outro lado, você precisa também trabalhar com a pessoa, né? Eu, quando falo para empresas, ou quando eu falo em alguma aula, eu digo, olha, eu penso, toda vez que eu quero levar uma mensagem, o que o meu trabalho impacta na vida das outras pessoas. Então, quando você pensa num produto que uma empresa fabrica, como é que aquele produto precisa ser visto? Como um produto de qualidade? Ou eu vou deixar a imagem daquele produto atrelada a uma empresa que sempre quer obter benefício? Ou uma empresa que trata os seus colaboradores de uma forma inadequada, que eu vejo escândalos relacionados a assédio moral e diversos crimes, né, diariamente. Então, a área de compliance precisa customizar esse tipo de atuação. Exatamente. Daí a gente falou de questão, né, do assédio sexual. Tudo bem que os homens também, né, hoje em dia também sofrem, mas assédio sexual, assédio moral. Tem as questões da maternidade, os pré-julgamentos, né, porque a mulher é mulher, vai ter filhos, enfim. Então, assim, a gente já tem todas essas questões. O que realmente, então, impede a mulher de chegar numa diretoria? São essas questões que a atrapalham e que mexem com o emocional dela, já tem pensamentos pré-concebidos, ou realmente ainda são os homens que com preconceito barram as mulheres? Acho que é um pouco de tudo. Eu acredito que são os dois. Um pouco de tudo mesmo. Porque a carreira é moldada para o homem, ela não é moldada para a mulher. E além dessas microagressões que tem nas empresas e que fazem com que elas não consigam melhorar a autoestima e crescer. Acho que tem empresa, por exemplo, que quando a mulher sai em licença maternidade, quando ela volta, o RH já quer que ela entenda que ela não vai ter 100% do bônus dela. Por quê? Porque ela não trabalhou os 12 meses. Espera aí, o bônus você deveria olhar pelo período que ela trabalhou. Ela atingiu todas as expectativas? Ela ultrapassou? Então, veja, a mulher acaba sendo punida porque ela estava em licença maternidade, que é um direito dela, né? Infelizmente, acontece muito ainda a questão de duas mulheres desempenhando a mesma função, duas pessoas desempenhando a mesma função, um homem e uma mulher.
mas o homem ganha mais do que a mulher para fazer isso. Inclusive tem um vídeo interessante, depois eu posso compartilhar se você quiser em algum momento disponibilizar, e que nós recebemos lá no grupo, no Compliance Women Committee, que mostra crianças. Ah, é E aí ótimo. as crianças, bolinhas, excelente, são crianças recolhendo materiais. Então, eles combinam como se fosse uma dinâmica. Você já viu? É excelente. Sim. E ali as crianças, na pureza delas, o que elas fazem? Elas combinam uma estratégia, um menino e uma menina, para recolher as peças. E eles fazem isso num tempo adequado. Daqui a pouco eles vão receber um pote, me parece que de doces. Sim. E o do menino vem muito mais que o da menina. Eles conversam. Isso não é justo. Por que isso? Por que se a gente fez junto? Por que se o trabalho foi o mesmo? E isso foi feito com várias etnias, isso foi feito com várias crianças de várias idades. Isso é tão claro para uma criança. Por que no nosso mundo ainda não é? Né? E isso acho que é muito o papel da empresa, né? Mas eu vejo o outro lado também, da mulher, que também é responsável muitas vezes por não crescer. Né? Existe um dilema das mulheres executivas grande no momento da maternidade. Às vezes, por não ter planejado, o planejamento, por exemplo, é uma coisa que minimiza esse assunto, né? Esse impacto. Mas muitas vezes ela não sabe o que é ser mãe. E ela vira mãe. Muitas vezes ela se questiona. Será que eu quero trabalhar muito? Ou será que eu quero ter um horário fixo? Então ela tem esse questionamento e muitas vezes ela desacelera e diminui a performance dela dentro da empresa. Então existe, lógico, a responsabilidade das empresas, esse viés inconsciente do machismo. De tentar mudar isso. E a mulher, como ela fazer as escolhas mais assertivas para ela? Quanto tempo ela precisa se planejar, talvez, para ter uma maternidade, para que aquilo seja feito de uma forma mais leve para ela? Como que ela faz para se sentir bem? Acho que eu falo que a mulher tem um defeito de fábrica, que é o perfeccionismo. Será que porque se eu busco o perfeccionismo em todas as áreas da minha vida, será que eu vou ter equilíbrio? Né? Então, agora, se eu for uma boa profissional, uma boa mãe, uma boa dona de casa, uma boa mulher, não necessariamente buscando a perfeição, será que eu não consigo equilibrar esses pratos sem tanta angústia, sem tanta questionamento? Então, acho que tem essas duas vertentes, por isso que a tua pergunta, acho que a responsabilidade é um pouco de cada um aí. Né? A gente está chegando nos minutinhos finais aqui do programa, eu queria deixar um minutinho para cada uma para as considerações. Então, fica à vontade. Eu acho, só para complementar, eu acho que um momento importante na vida da mulher é quando ela faz escolhas, né? E isso é muito importante, isso nem sempre é possível, né? Às vezes a mulher passa por situações, então assim, eu conheço muitas mulheres que a gente poderia dizer bem-sucedidas, que chegaram aí na carreira em cargos altos, cargos de diretoria e tal, e que terminaram um casamento. A gente costuma dizer que o homem não aguenta ficar muito tempo perto de uma mulher super bem-sucedida. Eu estou dizendo isso, vivi isso também. Meu primeiro casamento terminou, hoje eu estou no meu segundo casamento. Não sei se é uma lenda, eu não sei se isso é sério ou não, mas eu acho que isso não devia ser verdade. Eu acho que a gente devia conseguir conciliar e respeitar as necessidades, tanto do homem quanto da mulher, entender que nós temos profissionais excelentes, que são dos dois sexos e que os dois deveriam ter o mesmo tipo de oportunidade. E eu fico feliz em compartilhar que eu conheço pelo menos 2 homens que têm a guarda dos seus filhos e que dizem, olha, eu não posso fazer essa reunião tal horário porque eu tenho que buscar o meu filho na escola. Sou só eu que cuido e eu preciso buscar. E isso não faz com que ele tenha medo de perder o emprego. Então, eu acho que essa é uma postura que a gente precisa, quando necessário, adotar. Que a mulher, muitas vezes, não faz. Exatamente porque ela se sente o sexo frágil. Ela, às vezes, diz, puxa, não, eu vou ter que dar um jeito de alguém resolver isso aqui para mim, porque eu não posso faltar numa reunião. E, na verdade, nós já tivemos até aquele caso que passou na TV, uma pessoa fazendo uma reportagem ao vivo e o filho que entra ali por trás. Então, isso acontece. Né? A gente tem que aprender a gerenciar a vida pessoal e a vida profissional. Olha, eu quero agradecer, então, a presença de vocês. Infelizmente, nosso tempo acabou, o assunto é longo, né? Mas eu agradeço vocês e, com certeza, que as mulheres sejam empoderadas para tomar as decisões que elas quiserem, né? E ser quem elas quiserem. Obrigada. Obrigada. O programa em discussão fica por aqui. A gente se encontra na programação da TV Alesp e no canal da TV Alesp no YouTube. Até lá!